O QQQ subiu, bateu exatamente nessa concentração de gama aqui no GEC5, milimetricamente, e depois derreteu. Quer entender como esses níveis do gama funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico aqui do QQQ, 5 minutos. Para quem não sabe, QQQ é o mercado americano. Normalmente eu nem falo nos meus vídeos. Eu já imagino que vocês saibam, para quem está procurando esse tipo de vídeo, né? Mas eu falo exclusivamente do mercado americano, tá? Bom, e o que é os níveis do gama? Níveis do gama são níveis de alto interesse do market maker, né? Dos investidores em geral. Quando a gente sabe esses níveis, a gente sabe que vai ter reações ali para aquele preço. Então, no caso aqui do QQQ, o ativo caiu, gap de baixa. Como está com gama positivo, qualquer caída o mercado compra. Foi o que aconteceu na segunda-feira. O mercado caiu com mais de 1% de gap e recuperou em um pouco mais de uma hora, fechou o gap. Na terça-feira também o mercado caiu um pouquinho e comprou, né? Os investidores compraram. E ontem não foi diferente. O mercado gap de baixa de novo e subiu, né? Fechou o gap, foi valorizando, tinha essa call resistance aqui, que era um nível interessante, mas foi realmente na hora que bateu nesse nível aqui do gama, do GEC5, no caso, que o ativo derreteu, né? Como vocês podem ver, ele bateu aqui em cima e derreteu, foi encontrar um suporte exatamente no put suporte, né? Aí ele consolidou aqui por um tempo, tá? Aqui foi mais ou menos uma hora, tá? E depois continuou caindo. No finalzinho aqui do dia, o ativo tentou voltar para o put suporte, que era a maior concentração no dia. Por isso que o ativo tentou voltar, tá? Então depois eu vou entrar na plataforma do MentorQ e mostrar para vocês como interpretar esses níveis do gama e como que funciona. Chegou lá, o que acontece depois? Olhando para o SPY, movimentação bem parecida, mas o SPY não teve tanta força. Ontem os semicondutores é um setor muito forte na bolsa que está puxando muito ultimamente a bolsa como um todo, tá? Então foi o setor que mais puxou o QQQ. E é lógico, o SPY não tem uma concentração tão grande em empresas de tecnologia e semicondutores, então não puxou tanto. Como vocês podem ver, abriu com gap de baixa, o ativo foi, começou a subir, só que mal fechou o gap, né? Acho que nem chegou a fechar o gap aqui de baixo. Ele foi tentar buscar exatamente essa call resistance, que era um ponto importante, um nível de gama importante, e aí derreteu, tá? No caso do SPY, foi buscar não o put suporte do 0DTE, mas o put suporte mais importante, tá? Que era os 585 aqui. E aí foi quando ele, de novo, consolidou, depois chegou a passar desse nível, né? Uma queda muito forte aqui. E no finalzinho do dia tentou voltar para essa maior concentração no dia, que no caso do SPY era os 585. Olhando para a NVIDIA, e como eu comentei com vocês, faz parte do setor de semicondutores, ela abriu com um gap de baixo, mas recuperou forte aqui, nem precisou nem de uma hora aqui para fechar o gap. Consolidou aqui por volta desse nível do gama, e aí disparou forte, né? Subiu aqui até os 137, consolidou e depois foi quando derreteu, né? De novo, consolidou aqui nesse GEC5, mas foi buscar realmente o put suporte, que era o nível mais importante do gama para o ativo. Por último, olhando a Tesla, ela foi meio que na contramão do mercado. Como vocês podem ver, abriu aqui próximo do 0 a 0, tá? Consolidou boa parte do dia e aí
Por volta das 2 horas, quando o mercado começou a cair, a Tesla puxou junto, então foi buscar essa concentração de gama, tentou voltar acima desse nível, mas não conseguiu, e foi tentar buscar essa outra concentração de gama aqui no put suporte, nos 330. Então agora eu estou na plataforma do MentorKey, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações em cada strike. Então a gente tem aqui os strikes do ativo e as concentrações. Então estamos aqui num gráfico do QQQ do dia 21, que foi ontem, às 10 horas da manhã. E as barrinhas verdes são concentrações de gama positivo e barrinha vermelha concentração negativa. Então, como eu venho já comentando com vocês já desde segunda-feira, se não me engano, a maior probabilidade é do ativo retrair, era do ativo retrair nos dias seguintes, para depois continuar sua movimentação de alta. E é o que a gente está vendo, né? O ativo retrai, o mercado compra. O ativo retrai, o mercado compra. Então, aqui no começo do dia, por mais que tinha gama positivo, nós vimos que o maior destaque era aqui nos 515, tá? No put suporte do QQQ. Então, o ativo chegou até essa concentração no gama aqui, 522, 523, se não me engano. Bateu aqui e aí foi quando derreteu e foi buscar os 515. Chegou a cair mais do que isso, né? E aí tentou voltar para essa concentração de gama, porque continuou sendo a maior concentração de gama para o dia de ontem. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui nos dados do QQQ para entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, sazonalidade está levemente positiva, estava neutro nos últimos dias, então isso mudou. Momento está no neutro, continua já faz alguns dias. Volatilidade também está bem baixa, já faz alguns dias que está baixa, mas as opções, a pontuação das opções mudou. Estava no máximo, estava comprador e agora está no neutro. O pessoal falou, opa, será que agora vai começar realmente uma pernada de baixa ou é só uma retração saudável, né? E a condição no gama também mudou. Então lembra que eu falei, qualquer queda que o mercado der, o mercado iria comprar, agora está ao contrário. Se o mercado começar a subir, o market maker vai começar a vender. E vamos dar uma olhada aqui nas próximas expirações. Olhando para o dia 22, que é hoje, olha como o cenário já mudou de ontem para hoje. Praticamente só gama negativa agora. Parece que as pessoas viraram a sua tese de um dia para o outro. Só gama negativo. Para o dia de amanhã, dia 23, também um alvo aí nos 510, tá? Batendo com esse alvo aqui também. Então, acredito que um bom alvo aí para o ativo entre hoje e amanhã seja os 510. Mas, olhando para o vencimento mais importante do mês de junho, que é o dia 20 do 6, nós ainda temos gama positiva aqui na parte de cima para o longo prazo. Então, de novo, no curto prazo, eu já vi alguns sinais que o mercado poderia segurar, pelo menos não continuar subindo, mas no longo prazo, pelo posicionamento do mercado, eu vejo que o mercado daqui uma semana ou 2 semanas volte a subir, tá? Essa é a minha análise, isso é o que eu acho que deve acontecer nas próximas semanas para o mercado. O mercado já subiu muito nas últimas 4, 5 semanas, então era natural ter 1 ou 2 semanas de realização. E é isso que a gente está tendo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.